que eu aprendi com os chilenos sobre energia? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Luana e eu estou numa jornada de 90 vídeos gravados e postados aqui no YouTube até 2026. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve. Hoje a gente vai falar sobre energia, né? A forma como os chilenos eles lidam com a energia das pessoas, das coisas, dos lugares. Eu estive em Santiago do Chile em junho e eu tive uma experiência assim incrível com essa viagem. E uma das coisas que me chamou muita atenção, muita mesmo, é a forma como os chilenos eles vivem, como eles interagem, como eles acreditam em energia e como eles expressam isso. Porque eu achei muito interessante, porque pelo menos aqui na minha região, ou com as pessoas que eu convivo, eu nunca vi ninguém falar de energia tão naturalmente assim, sabe? Natural. Porque você pode até falar sobre isso se você é uma pessoa que estuda sobre o assunto, mas pessoas comuns no seu dia a dia falando sobre energia tiveram, assim, duas situações em que eu vi isso explicitamente na conversa dos chilenos com quem eu tive contato, e outras foram coisas que eu observei do cotidiano deles, da cultura deles no meio da rua, e é esses pontos que eu vou querer falar aqui no vídeo de hoje. E depois eu vou explicar por que eu tô trazendo esse assunto aqui, tá? Então, vamos falar sobre as situações que eu vivi lá, né? Os chilenos que eu tive mais contato foram as pessoas da agência de turismo que a gente contratou. E teve uma situação em específica que foi meio caótica, assim, né? A gente contratou um passeio que acabou tendo intercorrências, né? Primeiro o ônibus acabou quebrando, a gente ficou uma hora esperando, mais de uma hora, certeza, na beira da estrada, esperando um novo transporte chegar. Em seguida, quando a gente chegou no primeiro local de destino, a gente ficou sabendo que não sabia se ia conseguir subir para o destino final, e aí foi toda aquela situação, né? O nosso guia tentando resolver com os donos da agência, e ao que entendi, ele não foi a ideia que ele propôs, não tinha sido muito bem recebida, e a gente via no semblante dele que ele estava preocupado, que ele acabou se exaltando, porque, como vocês sabem, né, cada pessoa acaba reagindo de um jeito, e teve algumas pessoas que estavam com a gente que questionaram ele, que não reagiram muito bem, e ele acabou tendo uma pequena discussão. Mas quando ele se acalmou, eu achei isso muito interessante, uma coisa que eu não costumo ver por aqui. Mas quando ele se acalmou, ele trouxe pra gente, quando a gente já tava na estrada, quando tinha sido decidido que a gente ia subir, ele trouxe aquele discurso de que, né, vamos melhorar a energia, vamos esquecer aquele problema que a gente teve na estrada, aquele problema aqui inicial, vamos esquecer isso e vamos mudar a nossa energia, porque a gente tá subindo, a gente vai fazer o nosso passeio e a forma como a gente sente, né, vai influenciar em tudo isso. Então, começa a apreciar a paisagem, sinta o clima de tudo isso que você tá vendo aqui, e desde que isso, né, mude a sua frequência. Oh, eu achei tão interessante a forma como ele falou. Eu não consigo trazer exatamente as palavras dele aqui, porque eu não me recordo, mas isso aí, essa situação ficou muito nítida na minha mente, né? Que eles acreditam sim na energia das coisas, né? E em como isso influencia no seu humor e na forma como você lida, como você reage, como você encara a vida. Ele não queria que o passeio fosse estragado por aquelas pequenas experiências que tiveram no começo, né? No início. E ele trouxe esse discurso aí. E no final das contas, foi um passeio incrível. Foi o melhor passeio que eu fiz no Chile, assim, sem dúvida. Um passeio que tinha tudo pra dar errado. No final, ele foi o melhor passeio que a gente poderia ter tido lá. Pelo menos a minha experiência foi essa. Foi incrível, né? Se vocês quiserem depois saber mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que aí eu posso trazer um vídeo só sobre essa viagem pro Chile.
Aí a outra situação foi de outra guia, porque cada dia a gente tinha um guia diferente de acordo com o passeio que a gente fazia. E essa outra guia também falou em energia. Ela falou que os chilenos, eles eram muito conectados com a montanha. A montanha, para quem não sabe, é a cordilheira, né? Que eles respeitam muito. Olha o poder dessa afirmação. Eles respeitam muito a montanha, porque eles sabem que tudo que eles têm ali no Chile vem da montanha. Eu achei tão linda essa forma de se expressar. E assim, dá pra ver que essa questão da energia e da frequência vibracional tá muito presente no cotidiano, nas falas e nas ações dele. Nas ruas, é possível observar também que locais onde pessoas morreram, onde sofreram acidentes ou morreu alguém, eles botam lá pequenos santuários, assim, para que a memória daquela pessoa não seja esquecida. Eu achei, a princípio, eu fiquei assim, sem entender o que era aquilo, porque eu nunca tinha visto, mas era em vários pontos da cidade, acredito que onde tinham acontecido algum acidente, né, ou a pessoa morreu. Aí eles deixavam, tinha objetos pessoais, teve um local que eu passei que tinha uma bicicleta lá, aí tinham várias flores, tinha foto, tinha tipo colar, essas coisas assim, como se fosse realmente um santuário. Eu achei muito interessante isso. Se eu encontrar imagens, eu deixo aqui para vocês verem, mas foi assim, em mais de um local que eu pude observar dessa forma, e no cemitério também, que a gente não foi em um cemitério específico, mas a gente subiu no Cerro de São Cristóvão e lá tem uma parte para os mortos que também tinha isso. Lá onde as pessoas estavam enterradas tinham medalhinhas, tinham objetos, pequenos objetos pessoais. Eu achei assim muito interessante, porque eu nunca tinha visto isso dessa forma, né? Eu costumo ver isso em filmes, principalmente filmes americanos, quando acontece alguma fatalidade, mas no dia que a pessoa morre, né? Assim, morreu alguém aqui, aí traz aquelas flores, os bichinhos de pelúcia e tal. Mas lá dava pra perceber que isso era, tipo, alimentado sempre. Acredito que alguém da família, amigos, mas assim, era uma coisa, alguns objetos você via que fazia muito tempo que ele estava no local, mas tinham flores, tinha doces, era muito interessante. Eu achei isso muito interessante mesmo. E aí, por que que eu trouxe isso aqui nesse vídeo? Porque quando eu viajei para o Chile, eu ainda não estava tão intensificada nos meus estudos sobre lei da atração. Inclusive, eu comecei a aprofundar o meu estudo, assim, para tentar realmente melhorar essa parte de mim, por conta das minhas bases, das minhas quedas, principalmente aqui com esse canal, né? Eu começava e parava porque eu não estava vendo resultado. E aí eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu entendi um ponto que eu estava pecando, que talvez você também esteja pecando, mas que os chilenos me mostraram claramente, né, a forma certa de você viver, que é mantendo a sua frequência elevada. Por quê? A lei da atração, ela não responde a merecimento, a se você está se esforçando, a nada. Ela responde à sua frequência em relação ao objeto e a forma como você vive. Então, se você tá desejando algo, aí quando você vai lá fazer suas práticas de manifestação, de visualização, você visualiza aquilo, mas o resto do dia você vive rancoroso, com raiva, briguento, de mau humor e cara fechada, essa frequência que você emana na maior parte do tempo é a frequência das coisas que você vai estar atraindo. Quando eu entendi isso, eu disse, caramba, é isso que eu preciso mudar. Porque, óbvio que a vida é puxada, a vida é corrida, então em vários momentos você vai estar mais triste, ou com raiva, ou zangado, ou mal-humorado, mas quando você se perceber assim, você tem que entender que você precisa trazer, elevar o seu espírito para que você vibre na frequência das coisas que você deseja, porque cada coisa tem uma frequência, tem uma energia, e olha como os chilenos já sabem disso, como eles vivem isso no dia a dia deles. Então, as coisas têm uma frequência, e as coisas que você deseja, que são maiores, elas têm uma frequência mais elevada. Então, se você tá vibrando baixo tem os níveis de frequência, tá, gente? Eu não vou trazer isso aqui agora porque eu ainda tô estudando sobre esse assunto, então eu tô ainda me melhorando, mas basicamente é isso, assim, cada coisa tem uma frequência e frequências mais elevadas, por exemplo, a frequência do amor é uma frequência lá em cima, então contrária à frequência da escassez, da raiva, do ódio, do rancor, entendeu? Essas frequências são baixas, principalmente a da escassez, você tá vibrando lá embaixo. Então, quando você perceber isso, você tentar sempre
trazer essa frequência elevada para que você viva o seu dia na maior parte do tempo com uma frequência elevada. Esse aqui foi o ponto que eu quis trazer para vocês nesse vídeo. Isso fez sentido para vocês? Porque para mim fez muito sentido quando eu descobri essa parte de como funciona a lei da atração, né? Porque eu achei já interessante o modo como os chilenos fizeram eu enxergar essas observações sobre energia, né? Sobre o seu bem-estar, mas eu não entendia o porquê. Quando eu entendi o porquê, que a lei da atração ela responde apenas à frequência, tudo isso ficou muito claro e a forma como eles vivem, né, fez todo sentido para mim. E eu tenho sim tentado colocar isso na minha vida. Não é de um todo fácil, mas eu tenho me esforçado para isso. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você compreender um pouco mais sobre energia. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo uma resposta no próximo vídeo sobre o que eu estou estudando, sobre o que eu estou aprendendo, mas que você possa prestar mais atenção na energia ao seu redor, na energia das pessoas, na energia das coisas que você fala, porque tudo isso vai influenciar nos resultados que você deseja para sua vida e até realmente no seu amor. Esse foi o tema do nosso vídeo de hoje e eu te espero aqui nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!